Essa palavra de hoje à noite, ou tarde e noite, ela tem, provavelmente, nós vamos fazê-la em duas partes. Eu não tenho absoluta certeza que vou conseguir terminar tudo que eu tenho aqui hoje, mas eu presumo que nós podemos continuar tranquilamente na semana que vem. Você que nos visita, fica talvez mais um convite para você retornar no outro domingo. O povo de Deus está aqui a cada domingo e a gente pode levar para casa a primeira parte e alguns ensinamentos e reflexões e a gente retornar no outro domingo. O texto de hoje é um texto que vai tratar de alguns versículos, mas principalmente de alguns princípios, alguns dados, algumas coisas que a gente tem observado à medida que lê, conversa e principalmente à medida que a gente lida com crianças, adolescentes e adultos, que normalmente no seu pior momento, na sua pior fase, retratam um pouco daquilo que foi a sua própria família. Isso não é difícil perceber, o quanto a família tem nos marcado. Se eu pudesse dar um título para essa fala de hoje à noite, seria: família é o útero divino para a construção do caráter de uma pessoa. O útero materno é o lugar onde existe a concepção, o filho está concebido, a criança está concebida, há todo um ambiente de proteção. A medicina cada vez mais invade o ventre da mãe para perceber e antecipar alguns desvios físicos e talvez até emocionais, quem sabe neurológicos, através de exames tão precisos, capazes de mostrar a criança no ventre como se fosse uma foto batida com a criança fora do ventre. É um ser com todas as suas funções em formação. Aquilo que a mãe faz, aquilo que o corpo da mãe faz, há toda uma corresponsabilidade, há toda uma ligação do estado materno, do estado da família com aquela criança ainda no ventre. A Bíblia é tão maravilhosa nesse sentido que o salmista fala que no ventre da sua mãe ele foi confeccionado, feito de uma forma maravilhosa, assombrosa, tremenda. A Bíblia se reporta ao útero materno várias vezes. É impressionante que neste encontro de Maria com Isabel, a criança cheia do Espírito no ventre materno. Se as pessoas meditassem um pouco sobre essa colocação bíblica, jamais pensariam em aborto, em interrupção de uma vida plena, completa, com todo o potencial de desenvolvimento que há no ventre materno. Eu tive 2 filhas e um terceiro filho. Eu não deu tempo de saber o sexo, mas era um filho, era um ser humano. A primeira gestação, a primeira tentativa foi abortada. Por obra e graça de Deus, um choque, uma perda para todos nós, mas enfim, apenas a entrega nas mãos de Deus daquele ser que foi formado no ventre da minha amada esposa. A gente pouco fala disso, mas foi um momento duro, um momento difícil. Era como se perdêssemos de verdade um ser já formado. Era gente como a gente, com todo o DNA para o desenvolvimento. A gente celebra a concepção como algo fantástico. Útero materno, lugar de formação do ser. E daí nós queremos transformar a família, o lar, com papai, mamãe e filhos. Avô, talvez, lá dentro, retornando para casa ou encontrando abrigo em casa. De repente, se o seu lar não tem essa constituição e você é mãe e pai ao mesmo tempo e tem filhos lá com você, ou se você é pai e mãe ao mesmo tempo, as crianças estão lá, em nome de Jesus, saiba que essa constituição familiar é um útero, é um lugar, um ambiente ideal que Deus desenhou para a formação do caráter e da personalidade
dos seres humanos. Nós somos o que fomos. Nós somos o que experimentamos lá no passado. E ainda que crentes em Cristo Jesus, ainda que restaurados pela graça, transformados em novas criaturas, nós ainda trazemos muitas mazelas. Muitos benefícios, muitos malefícios, muitos traços bons e ruins daquilo que recebemos dentro do útero família, do ambiente família. O inimigo de Deus, denunciado no domingo passado, através da batalha espiritual no lar, tem tentado destruir a unidade familiar, redefinir a família, exatamente com a finalidade de destroçar, arrebentar com o caráter das pessoas que vivem no planeta Terra. E as consequências são as mais terríveis. Enquanto nós nos consideramos liberais, avançados, século 21, era pós-moderna, nós estamos colhendo o fruto de uma loucura que é exatamente o ataque, a divisão, a redefinição do que significa família. As estatísticas mostram que as famílias bem estruturadas não só propiciam longevidade, vida pacífica, mas até do ponto de vista financeiro, há enormes benefícios para as famílias que conseguem viver de forma intacta por anos. Casais até que a morte os separe. As crianças são muito mais equilibradas, nascem com um senso maior de equilíbrio em todos os sentidos. É alarmante, nos nossos dias, o número de pessoas que estão tentando ou atentando contra a sua própria vida. Pessoas que estão perdendo o gosto pela vida, perdendo a razão de viver, porque se acham inúteis, incapazes, sem significado e sem sentido para a raça humana e sem nenhum valor. As pessoas não só atentam contra a sua própria vida através de um ato de suicídio, mas vivem uma vida suicida. Ou seja, não dão a mínima importância para a sua própria constituição, para o seu futuro imediato, quanto menos os seus dias para frente e os seus últimos dias. Comemos de forma suicida, nos relacionamos de forma suicida, caminhamos no dia a dia de forma suicida. Os médicos, as pessoas da área de saúde em geral, estão dando alertas e mais alertas, alertas e mais alertas, mas parece que a vida já foi banalizada de um jeito tal que pouco importa o que eu como ou deixo de comer, com quem eu me relaciono, os riscos que eu trago para a minha própria vida, pouco importa. Blanca Werlegan, um pioneiro em estudos sobre o comportamento humano, estudou na cidade de Porto Alegre, a própria capital do Rio Grande do Sul, de forma extremamente resumida, estes índices. E fala dessas características e ocorrências de morte, a maioria registrada em Porto Alegre, dentro da própria residência, e muitas delas por enforcamento. Algumas, ou a maioria, na época da primavera, segunda-feira, principalmente à noite. As características clínicas de quem atenta contra a sua própria vida é a predominância de personalidades impulsivas, agressivas. Problemas no relacionamento familiar são marcantes em cada história. A história familiar de doença psiquiátrica é verdade, há traços e sintomas de depressão, a história familiar de suicídio e principalmente dependência do álcool. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o suicídio fica entre as 10 principais causas de morte no mundo. No mundo. E a questão não é só financeira. O índice de suicídio é elevadíssimo em países de primeiro mundo. A questão não é essa. A questão está na base familiar.
Como as pessoas chegam a esse ponto de atentarem contra a sua própria vida? Como pode uma pessoa recuperar a vontade de viver? Como é que Deus opera para reverter este quadro? Nós temos um problema. O problema é que nós vivemos num século, num momento da história, em que o homem foi transformado numa poeira cósmica. Ele é fruto do acaso. Ele é descendente de macaco. Ele é um dente numa engrenagem, como bem salientou, demonstrou Charlie Chaplin. Ele é um simples objeto de consumo. Você usa e descarta. Você compra, você paga. O amor, a dedicação, a atenção e o corpo das pessoas. Ele é marionete dos deuses, dos astros, do amanhã, dos adivinhos. Ele é geralmente meio para que alguém conquiste um fim totalmente egoísta. Pessoas são usadas. O homem é um super-homem falido. É um deusinho, sem controle de si mesmo. E quais são as propostas para a resolução deste caos, desta insignificância? Bom, a sociedade tem uma solução. Primeiro, as pessoas são levadas a compensar a sua insignificância através do abuso do poder. Dê uma arma, dê uma insígnia, dê um título, e essa pessoa começa a extravasar todas as suas mágoas e frustrações pelo uso abusivo do poder. Outra forma de superar essa insignificância é através da sensualidade. A sensualidade, o corpo, virou uma arma de conquista. E hoje não há quem não se preocupe com isso. Homens e mulheres, a tentativa de sedução é uma tentativa de dizer: eu sou importante. Para o menino de rua, para o menino da favela, para o menino do assentamento, o tráfico, a droga, a arma alugada, capaz de fazer um homem, talvez um delegado, ficar de joelhos, clamar por misericórdia, porque ele tem nas mãos algo que lhe dá senso de significado e de poder. Mergulho no mundo das drogas é uma outra forma de sublimar essa frustração. Remédios. Dá um remédio, toma um remédio, ceda a criança, ceda o velho. Pode sedar o indivíduo. Eu quero um comprimido, doutor. Eu quero um remédio, doutor. Eu quero um anestésico. Eu quero algo para sorrir. Eu quero algo para lidar com minha tristeza, com minhas frustrações, com o meu senso de inutilidade. Eu quero algo para dormir. Eu quero algo para acordar. Eu quero algo para viver. Remédio, 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 remédio e mais remédio. Exagerada ênfase na estética corporal. Meninas magérrimas que se consideram anoréxicas, porque perderam totalmente o senso de valor pessoal, de valor próprio. Envolvimento em experiências místicas. A tentativa de sair deste planeta, deste mundo, para se envolver na Chapada Diamantina, na Serra em Guaramiranga, quem sabe, acharam lugar para encontrar uma experiência zen e tentar um contato com outro mundo, a fim de que alguém lá fora possa dizer: você é importante. Busca da morte como solução última. Quantos de nós, aqui hoje à noite, já pensou em simplesmente desaparecer? É melhor morrer do que enfrentar a realidade de quem eu sou, do que fizeram comigo, daquilo que eu passei, eu estou passando.
No mundo evangélico, como é que nós resolvemos essas frustrações? Usamos os jargões do evangeliquez. Apontamos logo um pecado na vida de alguém. E aí, aquele pecado se torna um bode expiatório. Ou então colocamos a culpa em Satanás. E vamos para uma sessão de exorcismo. Sensacionalismo que acaba não mudando o caráter das pessoas. Ou então alegamos que a pessoa não é convertida. Por isso está tentando ou atentando contra a sua própria vida. Às vezes apontamos para o egoísmo, para a timidez. Ter o diagnóstico devido, sem a solução, faz com que o problema continue e se agrave ainda mais. Todo ato, todo pensamento ou atitude suicida revela, em última análise, uma grave desvalorização da pessoa, uma perigosa e prejudicial rejeição de si e da sua situação ao redor. O que isso tem a ver com a família? É porque quando chegamos neste ponto, algo começou lá atrás. As pessoas são rejeitadas no útero materno, são rejeitadas no âmbito da família. E ali as pessoas vão construindo uma imagem de si mesmas, imagem destruída, deformada. É como a nossa carteira de identidade, percebe? Ninguém gosta de mostrar a carteira de identidade. Geralmente quando alguém pede a carteira, você vira o outro lado onde não tem a foto. Mas é a realidade. Por que não mostrar a carteira de identidade? Porque ela ilustra aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Invariavelmente queremos mostrar uma outra foto. Fruto da projeção da nossa cabeça. Tem que dar uma arrumada para sair alguma coisa que não seja a realidade. Uma fotografia pode sofrer influência da sombra ou da luz. O retrato da nossa vida é assim também. De igual modo, a minha vida tem sombras, experiências amargas, decepções, inimigos, adversidades, desastres na minha família. Mas a minha vida também tem luz, boas pessoas, bons pais, Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus. O que você pensa sobre você mesmo tem tudo a ver com o que você pensa sobre Deus, sobre a família, sobre amigos, o futuro, a aparência, as habilidades e o ambiente. A psicologia chamaria isso de autoestima. Alguns crentes nem gostam desta palavra. Mas seria isso um termo da psicologia ou um princípio, um valor, um ensinamento, uma constatação bíblica? Em Mateus 19:19, Jesus diz assim: amarás ao teu próximo como? Se você não se valoriza, se você rejeita a sua imagem, quem você é, como você vai aceitar a outra pessoa? Como? Amarás o teu próximo, sim, mas como a ti mesmo. Imagine se esta for a medida mesmo. Provérbios 23:7 diz: como imagina, assim ele é. Como ele projeta na sua mente, assim ele é, assim ele se conduz. Estão lembrados daqueles que foram enviados para espiar a terra? Quando o povo de Israel estava se aproximando da terra prometida, Deus disse: vocês vão entrar na terra, vão conquistar a terra, eu vou lhes dar a terra. Quando eles entraram, aqueles 12 espias, 10 voltaram com um relatório horrível, dizendo: os homens são tão grandes que nós parecíamos como gafanhotos diante deles. Ou seja, além de exagerarem o tamanho e a força do inimigo, eles acabaram diminuindo a sua própria pessoa a ponto de se considerarem gafanhotos, coisas pequenas, frágeis, ínfimas.
É assim que nós fazemos no dia a dia, é assim que nós agimos. É por isso que nós mergulhamos no mundo das drogas, no mundo do erotismo. É por isso que nós mergulhamos em coisas que façam o tempo passar. Porque nós nos consideramos como gafanhotos diante das lutas e das dificuldades que temos que enfrentar. De onde veio isso? Deus preparou o lar como um ambiente capaz de lhe dar força, caráter, coragem, senso de valor, senso de competência. E olha o que o diabo fez com a família. Olha o que nós fizemos com a família. Olha o que a sociedade está fazendo com a família. A formação do caráter de nossas crianças está entregue a quem? O professor Ricardo denunciou algumas destas realidades dentro da nossa própria casa. Enquanto saímos para o mundo do trabalho, enquanto estamos ocupados com as nossas próprias lutas, não temos a coragem de investir na vida daqueles que nos foram entregues por Deus para cuidar, não só dar comida na boca, mas formar o caráter. Os pensamentos e opiniões que temos acerca de nós mesmos acabam afetando o nosso modo de ser e nosso modo de agir. Muitos de nós nos sentimos pessoas rejeitadas. Talvez porque guardamos coisas no nosso coração que estão lá, nunca foram reveladas, nunca foram abertas, nunca foram confessadas. O pecado não confessado traz culpa, decepção e autorrejeição. Provérbios 28:13 diz isso. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Enquanto você não abre aquela loucura que você vem guardando há anos e até tentando disfarçar, achando que nem existiu, tentando esquecer. Isso vai lhe definhando e você tem dificuldades para prosseguir enquanto mantém aquilo oculto no seu coração. Traumas, decepções na infância, causas comuns de rejeição. Distorções da comunidade, do lugar onde você viveu, regras sociais para o sucesso. Para ser bem-sucedido, você tem que ter status, dinheiro, cultura, bens, que vão indicar se você é um bem-sucedido ou um fracassado. Os pais preparam os filhos para o quê? Para a sua vocação, de acordo com a sensibilidade e a vocação da criança? Não, nós preparamos nossos filhos para ganhar dinheiro. Porque isso é ser importante. Um filho artista com vocações que não deem muita renda para o futuro, são imediatamente desiludidos e levados para um campo que eles jamais gostariam de entrar. Por quê? Porque forçamos nossas crianças para o status que a sociedade impõe, de que ser importante é alguém capaz de ganhar muito dinheiro. E nós vamos preparar nossos filhos para os cifrões. Espírito de competição entre irmãos, entre pais e filhos, entre a mãe e a filha. Ouvi um depoimento de um adolescente dizendo: eu não aguento mais competir com minha mãe. Ela não se toca que ela não é uma adolescente. Age como tal, se veste como tal, na tentativa de entrar no túnel do tempo. É ridículo. Eu preciso de uma mãe e não de uma concorrente. Mas a família também virou ambiente de competição. Pais e filhos, amigos. Parece aquela história de 1 Samuel, no capítulo 1 de Ana versus Penina. Ana ficava irritada com as provocações, chorava, não comia, depressiva, orou com amargura de alma. Em 1 Samuel 1:10. Quantos de nós temos insatisfações com aspectos físicos? Vê teus olhos no espelho. Quando você se olha no espelho, por que algumas pessoas gostam tanto de espelhos? Outros nem tanto, mas espelho, espelho meu.
insatisfação com a voz, com o cabelo, com o corpo, com marcas, com cicatrizes, com habilidades ou falta de habilidade atlética, com problemas de memória. Satanás, o Deus desse século, ele é craque em tentar tirar você do seu senso de valor, seu senso de segurança, seu senso de competência. Sabe o que ele fez com Jesus, o Filho de Deus? Ele tentou desfocar a imagem do Senhor Jesus Cristo ao insinuar em Mateus 4:2, se tu és o Filho de Deus, você é mesmo. Você é mesmo uma pessoa amada, se tu és o Filho de Deus? Essa tentativa diabólica tentou cirandar Pedro, destacando seus defeitos em Lucas 22, 31 e 32. Sabe qual é a consequência quando você, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre materno, desde a sua infância, você tem a rejeição plantada no seu coração? Sabe o que acontece com você na fase adulta em relação a Deus? Primeiro, você não tem habilidade, você não consegue confiar em Deus. Você pensa, se Deus me fez como eu estou hoje, eu não posso confiar naquilo que Ele fará de mim. Eu não acredito que Ele tem algo melhor para mim. Isto gera duas reações. Primeiro, você não entrega nada a Deus. Você mantém o controle de tudo nas suas mãos. Você quer controlar os seus filhos, a sua vida, seu futuro. Você quer ter o controle do amanhã, do depois, do que vai acontecer daqui a anos, porque você desconfia de Deus e tem medo de Deus, como você desconfia dos seus pais. Ou então alguns não buscam a Deus porque são autossuficientes. E essa autossuficiência vem de rejeição também. Vem de uma tentativa de superar o fato de que ninguém acreditou. Ninguém cuidou. Ninguém amou, ninguém sacrificou. E você teve que correr, fazer por onde, se defender e se tornou um indivíduo autossuficiente, incapaz de buscar a Deus. Sabe, outro sintoma dessa rejeição que vem lá de trás é a resistência à autoridade. A pessoa que se rejeita ou se autorrejeita tem obsessão por poder e pela necessidade de autoafirmação. Neste caso, ela resiste à autoridade a fim de impor a sua própria. Absalão fez isso com seu pai Davi. Lá em 2 Samuel 15:4, ele disse: ah, quem me dera ser juiz na terra, quando seu pai ainda era rei. São os indivíduos incapazes de dizer, sim, Senhor. Porque a tentativa de superar a rejeição, de se impor, de mostrar que é alguém, é tão louca, tão desvairada, tão descompensada, que ele tem dificuldade em se submeter a quem quer que seja, a partir da sua casa, a partir da sua escola, a partir do lugar onde ele vai trabalhar, e passa a vida inteira lutando contra a autoridade. Outra coisa é a ausência de amizades genuínas. Indivíduos que não se abrem com os outros, não se inserem em grupo algum, não admitem aproximação, são narcisistas, não são capazes de lidar com elogios. Alguns que têm até cargos de liderança, ou que conhecem tanto a palavra de Deus, eles não sentam para ouvir, porque já sabem tudo. Eles não podem parar, porque já sabem demais. E não conseguem aproximação com outra pessoa, não conseguem desenvolver amizades genuínas. Incerteza quanto à vontade de Deus para a sua vida. Não confia em Deus, não procura conhecer a sua vontade. Vaidade, trabalholatria, pessoas que não conseguem relaxar, eles não conseguem ir para casa sem o computador, não conseguem ir para casa sem o laptop, não conseguem olhar para uma criança, brincar com uma criança,
parar para comer, parar para sentar em casa, estar com o filho. Ele não consegue, ele não consegue. Preocupado em demonstrar que está sempre ocupado. Autorrejeição. No relacionamento conjugal, nós temos os problemas que enfrentamos no A2, vamos enfrentar até que a morte nos separe. O cônjuge querendo provar a si mesmo, compensar a sua péssima imagem interior, desenvolve sobre outro atitude dominadora, iracunda, ciumenta, competitiva, tudo isso insegurança. Sabe de onde vem isso? Do útero materno. Vem da família, da criação, lá de trás. Indivíduos que têm que exercer domínio, ou eles não se sentirão importantes. São iracundos. A ira é uma tentativa de sentar no trono e achar que todo pecado é contra ele, não contra Deus. São indivíduos que lá atrás tiveram que, de uma forma ou de outra, compensar isso, reagindo em ira, com ira, porque foram preteridos, trocados, seja lá o que for. Assumam seus próprios pecados, mas a verdade é, alguma coisa aconteceu lá atrás. E aqui eu não estou falando para justificar alguém que seja irado e que diga, foi culpa dos meus pais. Eu estou dizendo para você, pai e mãe, eu estou dizendo para você que tem filhos em casa, cuidem dos seus filhos, para que eles não tenham que compensar a sua ausência, a sua falta de amor, a sua falta de investimento, por estas atitudes que deformam o ser humano, que causam prejuízos para sempre, para sempre, para sempre. Sabe qual é a questão chave? É quem é você? E aí é o seguinte, quem vai responder isso? Quem é você? Quem sou eu? Quem vai responder essa pergunta? Você? Ou talvez seus amigos? Ou seus familiares? Ou quem sabe Deus? Ou o diabo? Francis Schaeffer disse, o homem é pecador e maravilhoso. Sabe qual é a minha posição, a sua posição enquanto ser humano? Gênesis 1:1 vai demonstrando em Gênesis, em todo o capítulo 1, capítulo 2, somos criaturas de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Fomos criados para exercer domínio e sujeição sobre a terra. Salmo de número 8 diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. No Salmo 8 refere-se à pessoa de Jesus que deixou a sua glória e foi feito por um pouco de tempo, um pouco menor do que os anjos. Ou seja, ele encarnou a vida humana e se tornou como um de nós. João 3,16 diz, para surpresa de muitos de nós, que Deus nos ama. Somos alvo do seu amor. Qualquer que seja o seu estágio de rejeição, qualquer que seja a sua constituição familiar hoje, ou que tenha sido no passado, Deus ama você. O que nós podemos ser? João 1,12, filhos de Deus, adotados. Hoje aqui nós tínhamos 3 crianças cantando. E quem começa o solo? A Rebequinha. Adotada, amada, resgatada, querida, preciosa. Tem algo em comum entre a Rebeca e eu. Deus me adotou em Cristo Jesus. Tem algo comum entre ela e você, crente em Cristo Jesus. Você foi adotado por Deus Pai. João 8,32 diz que se o Filho nos libertar, nós podemos ser livres. Livres daquilo que nos destrói, daquilo que nos destrói, daquilo que acaba com a gente.
Aquelas coisas que você são mazelas que você vem trazendo desde a sua meninice. E você diz, não é possível, não tem jeito. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha casa era assim. Você pode se libertar sim. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres dos medos, dos traumas. É possível em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos novas criaturas. Podemos ser em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6,20 diz que nós fomos resgatados por um altíssimo preço. Alguém pagou um preço muito alto pela minha vida. Alguém valorizou você, trocou aquela etiqueta desgraçada, minimizada, pequena, aquela etiqueta que foi colocada no seu pescoço, você, criatura de Deus, que teve que se entregar num determinado momento da vida, que teve que ouvir alguém dizendo que você não prestava, que você não valia nada, que você não era capaz, que você não era bonita, que você não era bonito, que você não era bom o suficiente, que você não conseguia fazer nada. Alguém buzinou no teu ouvido e marcou a tua vida, e você veio para cá com a etiqueta pendurada dizendo, eu não valho nada. Por isso eu me entrego, por isso eu compenso, por isso que eu me iro, por isso que eu esnobo, por isso que eu quero poder, por isso que eu quero dominar, por isso eu sou violento, por isso eu me preocupo com o físico. Tudo isso tem a ver com a desgraçada etiqueta colocada na minha vida e na sua vida pelo inimigo de Deus quando nós não conhecíamos Jesus. Mas eu sei, a Bíblia afirma, Deus diz e prova que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser filhos do Deus Altíssimo. Alto preço. Preste atenção. Sabe o que significa isso? Trocaram a etiqueta de novo. E o preço foi maior do que o primeiro. O preço de criar não foi tão alto quanto o preço de resgatar com a própria vida de Jesus, a minha vida e a sua vida, meu irmão. Foi pago um alto preço. Agora vamos voltar para o âmbito da família. Perceba que o crescimento físico, mental e espiritual de um ser humano esse crescimento ele vem a partir do relacionamento com a família, o laboratório de Deus para desenvolver caráter. Nesse laboratório a gente gasta pelo menos na família, talvez 18 anos, influenciando ou sendo influenciados. Depois que casamos, mais 18 anos ou um pouco mais, influenciando a vida dos nossos filhos. No plano de Deus, os pais são seus agentes formadores de caráter do ser humano, desde a infância até a adolescência, principalmente. E eu gosto de usar os 3 pilares que Josh McDowell traz em seu livro. O pilar da segurança, gerado pelo amor que recebemos. O pilar da valorização, gerado pelo sacrifício que alguém demonstrou por mim, e o pilar da competência, gerado pelo crédito recebido de alguém. Senso de segurança. Uma criança precisa saber que o pai o ama o suficiente para jamais preteri-lo por outra coisa, para jamais trocar o momento importante da sua vida. Crianças confiam nos seus pais, até que começam a ouvir as mentiras, até que começam a ouvir a violência, até que começam a ouvir as brigas entre casais, até que começam a ver, aliás, a ausência do pai em casa. Essa criança, pronta para receber o amor, pronta para confiar no seu pai, começa a construir resistências, porque recebe sinais trocados de ausência, de indiferença, tentativa de compra com dinheiro, tentativa de comprar amor com presentes. A criança vai notando pouco a pouco, eu não sou
amada pelos meus pais. O senso de segurança, um adolescente seguro, um jovem seguro, um adulto seguro, um marido seguro, uma esposa segura, um velho seguro, firme, que não tem medo, consciente, com coragem para enfrentar a vida, capaz de se submeter ao Senhor, porque acredita no seu amor, é uma criança que lá atrás, é uma pessoa que lá atrás, enquanto filho, recebeu do seu pai o amor incondicional. Eu amo você. Eu não sei se vocês percebem na leitura da palavra de Deus, há pelo menos 3 instâncias ou 2 instâncias que eu me lembro agora, em que o Senhor Jesus Cristo recebe do Pai, no momento do batismo, no momento da transfiguração, recebe uma palavra que Pedro, mais lá na frente, diz: nós ouvimos aquela voz que veio do céu, dizendo para o filho que estava numa situação terrível, tendo que levar sobre si o pecado que ele não devia, era o nosso pecado. O Pai fala ao filho: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Qual foi a última vez que você disse isso para o seu filho? Você ouvia isso dos seus pais? E além de ouvir, você tinha a demonstração clara de que você tinha os seus pais ao seu lado todo o tempo. Onde eles estavam? Presentes ou ausentes? O que está acontecendo hoje nas famílias? Os pais estão entregando às crianças, provendo a elas tudo, monitorando a criança pela internet. O Fantástico mostrou que é possível ter um casamento em lares completamente separados, onde os cônjuges se veem e se falam pelo computador. E o pai coloca uma câmera dentro de casa para evitar que a babá possa fazer algum mal à criança, e ele monitora do seu computador e futuramente e rapidamente do seu celular, ou quem sabe do seu relógio vídeo, enquanto ele continua ganhando dinheiro para prover ao seu filho tudo que o seu filho precisa. E essa criança não vai nascer com um senso de segurança, com o senso da presença e do amor do pai, porque o pai está ausente. O pai ausente, a mãe ausente. Entregando as secretárias, que por mais equilibradas que são, não foram designadas por Deus para criar no seu filho, na sua filha, o senso de segurança que vem através do amor. Eu já contei isso na IBC N vezes. Meu pai era um sergipano desse tamanho. Meu pai e minha mãe falecidos. Eu, como brigava muito quando era menino na rua, eu gostava de passar pela gangue da Tanque Velho. Está o Inácio aí, meu amigo de infância. Olha ele, eu estou dizendo essas coisas, tem um aqui que foi da minha infância. Quando ele apareceu aqui, o Johan dizendo: ei pai, eu estou na igreja do pastor Armando. Ele disse: Armando? É Armando, o nome dele, por acaso é Armando Bispo? É. Rapaz, eu conheço aquela peça. E sim, o cara vai revelar todos os meus segredos. E ele era um menino comportado, e eu nem tanto. Ele sabe da gangue da Capelinha, da Avenida Guapira, e a gangue da Tanque Velho, onde tinha feira. E quando eu ia ter que passar para Tanque Velho para ir para algum lugar, eu levava o meu pai desse tamanho do meu lado a tiracolo, sergipano. E eu passava com o meu pai, meu amigo. Eu fazia de tudo que vocês possam imaginar, olhando para a cara dos meus adversários e dizendo: vem agora. Meu. Eu, hein? Eu tenho medo? Tenho nada. Aqui eu passo. Quem está comigo?
Um pirralhinho desse tamanho, meu pai. Você sabe por que eu passava ali com segurança? Porque eu tinha certeza que meu pai era capaz de dar a vida dele por mim. Meu pai era capaz de deixar qualquer coisa para dar a sua vida por mim. Isso é senso de segurança. A capacidade de enfrentar as lutas da vida, de não depender tanto das pessoas, de estar aqui vivendo e enfrentando as lutas diárias, é a capacidade de saber que alguém me ama incondicionalmente. Outra coisa, e a gente vai parar por aqui para a gente completar na semana que vem, é o que eu chamo de senso de valor. O quanto eu valho? Qual é o meu valor? O meu pai por várias vezes demonstrou isso. Meu pai era feirante, fazia feira nos diversos bairros da cidade de São Paulo. E eu me lembro as diversas vezes que meu pai, que acordava 4 da manhã e me levava, botava naquelas caixas, e eu ficava embaixo da barraca dormindo um bocado de tempo. Quando ele voltava cansado no final de semana, porque o dia que feirante para é segunda-feira, sábado e domingo, voltando da feira, já 3, 4, 5 horas da tarde, meu pai me pegava, cansado como estava, ia me levar para o parque para brincar, ia andar comigo, ia brincar comigo, ia passear comigo, ia me dar tempo e atenção quando eu sabia que talvez o que ele mais precisava naquela hora era dormir. Sabe o que meu pai estava dizendo naquela hora? Eu tenho valor. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha... A televisão ainda era aquele bicho preto e branco. Tinha rádio. Mas naquela época talvez meu pai tivesse tantas outras coisas importantes para fazer, até o seu próprio descanso, do que andar com essa criança pelos parques, ou pelas ruas, ou me ajudando a construir o carrinho de rolemã, ou me vendo nos campinhos de futebol, saindo comigo de lá para ir lá no estádio da Portuguesa, para ficar lá sentado, cansado, e me vendo nas diversas vezes que eu estava lá treinando, ou fazendo alguma coisa lá dentro. Sabe o que é isso? Meu pai me valoriza. A terceira coisa é o que eu chamo de senso de competência. É a capacidade de estar presente com a criança ainda pequena e poder investir na criança para dizer, meu filho, pega aqui comigo na ferramenta, vem cá, vem cá. Vamos aprender a lidar com isso aqui, vamos aprender a cortar, vamos aprender a recortar, vamos aprender a parafusar. Minha filha, vem cá, hoje na minha casa, eu vi a minha netinha, quando a Heloísa abriu, lava-louça, acho que chama aquele bicho que faz que lava, mas não lava. Tem que lavar antes, porque senão fica ruim. Aí eu vi a minha netinha pequenininha, 2 aninhos. Posso ajudar, vovó? Naquela hora, sai daí, minha, tá me atrapalhando. Peraí, sai daí, menina. Não mexe aí não, que vai cair, vai quebrar, não sei o quê. Essa poderia ter sido a reação. Sabe o que ia plantar no coração dela? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. A reação da avó, deve ser a reação da mãe, foi outra. Pausa, abre, entrega a louça na mão da criança e diz, põe aqui, esse é o lugar. E a louça cai e faz prim. Não foi no chão, foi no lugar, mas podia ter caído no chão. Essa criança dá meia volta e lá no coraçãozinho ela está dizendo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Queridos, isso tem reflexo para a eternidade. Isso tem reflexo para sempre. Um gesto, a presença, uma palavra, o tempo. O demônio da televisão e da internet não podem fazer isso pelos seus filhos. A secretária, por maior boa vontade que tem, não tem o coração
e a responsabilidade dada por Deus para construir esse tipo de valor no coração dos seus filhos. Igreja, em nome de Jesus, vamos voltar para casa, vamos. Vamos construir castelos, brincar de areia, vamos dar tempo à nossa família, nossas crianças, nossos filhos. Filhos são heranças do Senhor, não são estorvos. Vocês viram a cena daquele pai gritando com um bebezinho, cujo choro atrapalha, e o filhinho mais velho fazendo a mesma coisa? Mulheres, não abram a madre, não concebam, se vocês não têm na mente e no coração o desejo de investir no caráter dessas crianças, ou nós vamos criar monstros para o futuro. Eu diria como Paulo, é melhor nem casar, né? Assim, se for desse jeito aí, é melhor nem conceber. Se você não tiver a consciência de que Deus vai te usar como instrumento para a formação do caráter dessas crianças. Agora, a pausa que eu vou dar e deixar você ir para casa com essa reflexão, para a gente continuar na semana que vem, demonstrando o seguinte: as pessoas incumbidas de criar hoje são pessoas marcadas pelo passado. E o que eu faço? Meu pai nunca me amou, meu pai nunca deu tempo, meu pai nunca disse que eu prestava, meu pai nunca disse que eu era bonita, meu pai nunca parou para me ver desfilando na sala com o vestido e o sapato da minha mãe. Meu pai foi bruto, meu pai abusou de mim. Meu pai atentou contra o meu pudor. Eu fui entregue nas mãos dos meus tios, dos meus primos, talvez dos meus avós. Pai, eu nem tenho pai. Mãe, onde está a minha mãe? E Jesus trouxe você para o reino de glória. Está dizendo para você, volta para casa. Eu quero terminar com o Salmo 27:10 que diz assim, ó: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Olha, é possível. Na semana que vem nós vamos falar sobre essas três coisas e ver como Deus, na sua palavra, Ele resgata esses valores em nós, já velhos, já cheio de marcas. A gente não pode perder a esperança, porque o Senhor é Pai que ama incondicionalmente. O Senhor é Pai que investiu tanto a ponto de dar o seu próprio Filho por você. E o Senhor é Pai maravilhoso que enviou o seu Espírito Consolador para lhe dar capacidade de viver a vida que Ele desenhou para você. Somos um poema divino. Ele começou uma boa obra em mim e em você, Ele há de completar. E a igreja de Jesus que vai lhe ensinar a ser pai, mãe, a viver família, não porque somos igreja, mas porque temos a palavra de Deus como fonte de toda a vida, de toda a transformação e de todo o resgate. Amém, igreja? Então nós vamos curvar nossa cabeça aqui em oração. Senhor, a Tua palavra diz que se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. E eu creio na restauração da família. Eu creio na possibilidade, Senhor, da parceria entre a igreja, a escola, os pais, para juntos construirmos, Senhor, no coração destas crianças, o caráter de Cristo, a marca de Cristo, o amor de Cristo. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Pedimos que o Teu Espírito pegue essa introdução, Senhor, e mais uma vez marque, grave no coração e na mente dos pais, dos filhos aqui presentes, para que saiam daqui, Senhor,
refletindo sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio comportamento, mas acima de tudo refletindo na esperança que há em Cristo Jesus. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura as famílias da tua igreja. Dá, Senhor, às famílias da tua igreja, aos lares, um ambiente propício para a formação do caráter de nossas crianças, para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, uma geração capaz de mostrar ao mundo o poder que há no nome de Jesus, a graça que há na pessoa de Jesus, a salvação e a cura que há em nome de Jesus. Que nós possamos juntos dizermos em alto e bom som: vale a pena viver em Cristo Jesus, vale a pena ser família em Cristo Jesus, vale a pena criar filhos em Cristo Jesus, vale a pena honrar, perdoar e amar nossos pais em Cristo Jesus. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança. Te adoramos e Te louvamos nesta noite,